El Salvador, um país que já foi conhecido como a capital mundial do homicídio. E hoje? Bom, hoje é um dos lugares mais seguros da América Latina. A gente vai mergulhar fundo no chamado modelo Bukele. Seria uma solução milagrosa para a violência ou, quem sabe, um passo bem perigoso em direção ao autoritarismo? E para a gente ter uma ideia do que isso significa, vamos voltar para 2015. O número era esse aí, 107. 107 homicídios para cada 100 mil habitantes. É um número assustador. Basicamente, El Salvador era oficialmente o país mais perigoso do mundo, tirando as zonas de guerra, claro. Agora, corta para 2023. Olha essa virada. A taxa de homicídios despencou para 2,3. Apenas isso. É uma queda que é até difícil de acreditar, né? É sem dúvida um sucesso sem precedentes. Mas a pergunta que não quer calar é como? Como isso foi alcançado? E, principalmente, a que custo? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho e entender a dimensão do problema. Como era a vida em El Salvador antes de tudo isso? Pois é, por décadas, a vida no país era ditada por elas, as maras. A gente está falando de gangues gigantes, como a MS-13 e a Barrio 18. E olha, elas não eram só grupos criminosos, não. Elas literalmente controlavam territórios inteiros, mandavam e desmandavam, extorquindo todo tipo de negócio e aterrorizando as comunidades. Mas de onde veio tudo isso? Bom, as raízes dessa violência são bem profundas. A história começa lá nos anos 80, com a Guerra Civil, que fez muita gente fugir para os Estados Unidos. Foi lá que as gangues se fortaleceram. Aí, nos anos 90, o que acontece? Uma deportação em massa desses membros de gangues de volta para El Salvador. Ou seja, eles importaram, sem querer, um modelo de crime organizado que explodiu e, bom, culminou naquele pico de violência que a gente viu em 2015. Ok, então o cenário era esse, um país dominado pelo medo. E foi aí, nesse vácuo, que surgiu uma figura. Um político carismático, que se dizia de fora do sistema e que chegou com uma promessa bem radical. Estamos falando de Nayib Bukele. Eleito em 2019, ele que veio da publicidade, soube como ninguém captar o sentimento da população. Ele construiu essa imagem de salvador da pátria, sabe? O único que teria coragem de peitar as gangues. E essa mensagem, nossa, ela ressoou muito forte com um povo que não aguentava mais viver com medo. E o resultado disso tudo? Dá uma olhada nesse gráfico. Um apoio popular simplesmente esmagador. As taxas de aprovação dele ficaram lá em cima, sempre entre 80% e 95%. Isso é algo raríssimo de se ver em qualquer democracia. Então, com todo esse apoio nas mãos, Bukele partiu para sua principal estratégia. Um mecanismo legal que basicamente mudou completamente as regras do jogo na luta contra o crime. O gatilho foi um fim de semana em março de 2022, com mais de 80 assassinatos. Foi um choque. A resposta do governo? Declarar um estado de exceção. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer suspender temporariamente várias garantias da Constituição, coisas como o direito à defesa, liberdade de expressão. Tudo isso foi colocado de lado para combater as maras. Essa política de mão de ferro aconteceu em 3 etapas bem claras. Primeiro, o plano de controle territorial. Polícia e exército foram para a rua para retomar as áreas das gangues. Depois, o passo 2, prisões em massa. Mais de 75 mil pessoas foram presas, muitas delas sem nem ter uma ordem judicial. E por fim, o passo 3, que foi o controle das instituições. Juízes e o procurador-geral foram tocados por gente alinhada ao governo, o que, claro, enfraqueceu a independência do judiciário. E aqui que a gente chega no ponto central de toda essa discussão sobre o modelo Bukele. De um lado, resultados que ninguém pode negar. Do outro, um custo humano que é impressionante. Olhando pelo lado da segurança, não tem como discutir os resultados. A taxa de homicídios não caiu. Ela simplesmente despencou. Em pouquíssimos anos, El Salvador deixou de ser o país mais violento do mundo para se tornar um dos mais seguros da região. É uma transformação radical. Mas e o preço? Bom, o preço foi esse. Mais de 75 mil pessoas presas. Esse número transformou El Salvador no país com a maior taxa de encarceramento do planeta. E claro, essa abordagem acendeu todos os alertas internacionais. Organizações de direitos humanos começaram a denunciar um padrão bem preocupante. Prisões arbitrárias, sem provas, gente sem direito a um processo justo, sem defesa, julgamentos em massa com centenas de pessoas de uma vez. E o mais grave,
Muitos relatos de tortura, de condições desumanas e, pior, a prisão de milhares de pessoas que, segundo as denúncias, eram inocentes. E se a gente precisar de um símbolo para toda essa política, ele existe. É essa mega prisão, o CCOT, ou Centro de Confinamento do Terrorismo. O que se sabe sobre as condições lá dentro é de arrepiar. Os relatos falam de celas minúsculas, superlotadas, sem nenhum colchão, luzes acesas o tempo todo, 24 horas por dia, movimentação quase zero, comida pouca e de baixa qualidade. Tudo isso faz parte de um regime que parece projetado para quebrar as pessoas, tanto física quanto psicologicamente. O que nos leva à grande questão, né? Diante de tudo isso, o que é o modelo Bukele? É um exemplo a ser seguido ou é um grande alerta? No fundo, a gente está falando de uma troca, uma dicotomia bem clara. De um lado, uma segurança que se pode medir, com a redução drástica dos homicídios e o fim do controle das gangues. As pessoas voltaram a se sentir seguras. Do outro lado, a erosão da democracia, com o enfraquecimento das instituições, a suspensão de direitos e um poder cada vez mais concentrado. E os críticos olham para o futuro com preocupação. Eles dizem que o modelo não resolve as causas reais da violência, como a pobreza e a exclusão social. Além disso, existe o risco de essa violência toda se reproduzir dentro dos presídios. E para tudo isso funcionar, o país precisa viver num eterno estado de exceção. Isso abre uma porta bem perigosa para o abuso de poder se tornar algo permanente. Então, no fim das contas, a experiência de El Salvador joga uma pergunta no colo do mundo inteiro. É possível combater o crime organizado com eficiência, sem, no caminho, sacrificar a democracia e os direitos humanos? Essa é uma pergunta difícil e a resposta ainda está sendo escrita.